Olá, seja muito bem-vindo a mais um Agro no Rádio. Hoje a gente vai falar sobre um tema que está presente nas conversas sobre sustentabilidade, economia e futuro da energia, a energia solar. Você já se perguntou como funcionam aqueles painéis que vemos nos telhados? Será que a energia solar funciona mesmo? Pois é, minha gente, no episódio de hoje vamos entender um pouco mais sobre esse sistema e descomplicar o assunto energia solar. Para participar dessa conversa, convidamos o engenheiro eletricista Valentim Hernandes. Também iremos contar com os nossos comentaristas técnicos, o engenheiro agrônomo Rogério Serrano e a engenheira ambiental Daniela Matos. Então, estamos começando o nosso Agro no Rádio nessa quarta-feira. Não saia daí e fique conosco, pois o programa está muito legal. Chama todo mundo aí, pode rodar a vinheta. Ao levantar do sol, no cheiro da brisa, o aroma de café, o agricultor derrama seu... Está no ar Agro no Rádio. Agro no Rádio. Apresentação de Nilson Teixeira. Comentários Rogério Serrano e Daniela Costa. O melhor do agronegócio em tempo real, para você entender melhor o impacto do campo na nossa vida. Agro no Rádio. Aqui o agronegócio ganha voz. O aroma do café, vem a força do agro. E a gente já começa o programa de hoje agradecendo as empresas que apoiam e confiam na nossa iniciativa aqui no Agro no Rádio. Terra Viva Soluções Agrícolas e Ambientais, WM Topografia e Ótica Casa do Povo. Seus olhos bem protegidos. Está no ar o nosso Agro no Rádio, e então, para começar, aquele bom dia à nossa bancada técnica e mais comentada da região. Bom dia, seu Rogério Serrano, bem-vindo ao nosso Agro no Rádio. Bom dia, Denilson, bom dia, Daniela, bom dia, Valentim, bom dia, Felipe, bom dia, Jandim, bom dia para você que está nos assistindo e nos ouvindo pela rádio Aliança FM. Bom dia, Daniela Matos, bem-vinda. Bom dia, Denilson. Um bom dia pra você. Animada na minha filha hoje, né? O café. Mas você reclamou do café hoje. Doce como o mel. Tá doce não. Tá doce não. É café. Mais ou menos, né? Pra quem gosta de café, até doce demais, igual o dele. Um bom dia, Rogério Valentim. Um prazer recebê-lo no programa. Bom dia pro nosso convidado de hoje, então, o Valentim Hernandes. Um prazer te receber aqui hoje. Um bom dia a todos, o prazer é todo meu. Muito agradecido pelo convite. Sempre bom estar aqui com vocês. Muito bem, já feito os cumprimentos. Que o Rogério, chegou aquela hora, né? Pediu o pessoal para deixar um like aí, compartilhar também o nosso programa nos grupos de WhatsApp. E aí ajudar o canal também a levar informações sobre nossa agricultura e meio ambiente ao máximo de pessoas. É isso, Rogério? Isso aí, Denilson. Você que está nos ouvindo pela rádio ou está nos vendo pelo YouTube, pega seu telefone, vai lá, compartilha nosso programa nos seus grupos de WhatsApp e mande para aquele amigo seu que quer conhecer um pouco sobre a agricultura, a pecuária e o meio ambiente do nosso município. Hoje um assunto muito bacana, energia solar, e vamos te deixar a par sobre esse assunto. Isso mesmo, seu Rogério. Hoje temos um assunto muito bacana, muito importante e já faz parte do dia a dia do brasileiro, né? Antes de mais nada, pedir aqui ao Valentim, o nosso convidado de hoje, para se apresentar aos nossos telespectadores e ao ouvinte também da Aliança FM e, claro, né, falar também o que é energia solar, Valentim. Bom, a todos os ouvintes, mais uma vez, meu bom dia. Sou o Valentim, né? Aqui, quando a gente está em Minas, aí Morés, né? Cidade pequena, a gente sempre tem que lembrar e falar o nome dos pais, né? Filho do Jaiminho e filho da Lourdinha, que aí todo mundo conhece. Quietinho ali na Rua do Camilão. Sou daqui de Amorés mesmo, né? Nascido e criado aqui. Estava conversando com o Rogério. A gente acaba indo para fora para poder estudar, né? Passei um tempo estudando, mas a gente sempre volta. É muito bom estar trabalhando aqui em Amorés. A gente está com a empresa atuando desde 2019 no ramo de energia solar. E é a forma da gente contribuir para a nossa cidade e trazer, né, todo o conhecimento que a gente buscou lá fora. A energia solar é extremamente importante. E se tem uma coisa que não falta em Morés é sol. O calor tá voltando. Quase um para cada um, né? É verdade. Demais, né? Terra do sol eterno, né? E é uma forma de trazer economia, trazer geração de renda, não só para nós como empresa, mas também para o produtor rural, para o cliente residencial, para o cliente comercial, porque energia solar é sinônimo de investimento, sinônimo de economia e tira, ou pelo menos reduz demais da conta aquele custo fixo que é a conta de luz. Se você conseguir, não vai zerar, mas se você conseguir reduzir ali 90%, 85%, já está muito bom. Vale a pena? Demais, imagina, né? Só. Tá doido. Muito bem. Ô, Rogério, você estava observando aí, você quer fazer uma pergunta? Sim.
Valentim, a gente sabe que a energia solar é tudo isso que você falou e eu acredito que até mais um pouco em termos de benefício. Mas quais os passos que uma pessoa tem que seguir para implantar um sistema de energia solar? A energia solar, ela pega a energia do sol, a luz solar, e transforma em energia. Então, o papel da placa solar é esse. Diferente do aquecedor, onde você aquece a água fica armazenada, aquecida ali num boiler, e você tem ela disponível, né, no chuveiro, ali na torneira. Então, a água quente não tem nada a ver com a energia, o aquecedor solar. A energia solar fotovoltaica é a que transforma a energia do sol, a luz solar, em energia elétrica para dentro de casa. E quando a gente fala de energia elétrica, a gente sempre lembra da concessionária. E a gente tem a CEMIG, que é a concessionária que atua aqui em Minas, em grande parte de Minas Gerais, e aqui em Aimorés. Então, quando eu vou fazer um investimento em energia solar, eu não posso esquecer da CEMIG. O sistema ele vai conversar com a concessionária e eu preciso fazer um projeto, aprovar esse projeto na CEMIG e ela vai liberar e vai colocar um medidor inteligente para poder medir o quanto que você está produzindo e mandando para ela. Primeiro passo no que você manifesta o desejo de colocar energia solar, então, vai ser: primeiro, procurar uma empresa, fazer 1, 2, 3 orçamentos, avaliar os materiais, os equipamentos, a força da empresa e há quanto tempo ela existe no mercado e a capacidade dela de fornecer um pós-venda também adequado, porque não é só comprar, instalar e deixar funcionando. Eu preciso de manutenção. Você está nos passando, então, é interessante a gente ratificar isso para quem está nos ouvindo, que é muito importante um projeto bem feito. Muito importante um projeto bem feito, porque são materiais, equipamentos caros e que tendem a durar muito tempo. A garantia hoje de uma placa solar varia de 10, 12, 15 anos, a garantia de defeito de fábrica. A garantia de eficiência, que é que ela vai produzir até uma idade de 25, 30 anos, cerca de 80% a 85% de quando ela era nova, você imagina só, é praticamente um casamento, é para a vida inteira. Por isso, orçar, conversar e planejar antes de soltar o dinheiro e fazer o investimento. É o primeiro passo. E para isso a gente tem hoje disponível a internet, tem esses bate-papos, programas na internet, podcasts, tudo disponível para você ter informações e muitas pessoas que já investiram, né? E pegar recomendação com amigo, com vizinho, com parente. Depois desse passo de fazer o orçamento, escolher os equipamentos, aí você vai, de fato, procurar, fechou com a empresa, procurar primeiro aprovar o projeto na concessionária. Não adianta você comprar o equipamento, colocar no telhado, colocar lá na parede e falar assim, agora funciona. Resolveu o problema. Não funciona. Só funciona depois da CEMIG permitir, vistoriar e colocar um medidor inteligente lá no padrão. Por quê? Durante o dia, a gente está gerando energia e, na maior parte do tempo, essa energia é gerada em excesso. Principalmente o cliente residencial. A gente não está em casa, está trabalhando, está fora, o que está ligado dentro de casa, no máximo, é uma geladeira, nem lâmpada está ligada. Sim. Então, a energia solar está produzindo durante o dia um excedente. E essa sobra vai para a concessionária. Chegamos ali por volta das 5, 6, alguns até um pouco mais tarde em casa. Primeira coisa, um banhozinho quente, né? Então, vai ligar, já dá aquela puxada. Já dá aquela puxada. O consumo vai lá em cima e é um horário que o sol está fraco. Praticamente o sol já se pôs, não está produzindo nada. Então, você está pegando a energia da rede. Por isso que a concessionária instala um medidor inteligente que mede o que você produziu em excesso e mandou para ela, e mede o que você pegou de energia dela, para no final do mês fazer um balanço. Quanto que você mandou de energia? 1.000 kW. E quanto que você pegou de energia da concessionária? 800 kW. Ainda teve uma sobra de 200 e vai vir a conta de luz detalhando isso. Então, aprova o projeto para em seguida investir e comprar o material. Então, a empresa, está aqui a aprovação do seu projeto junto à concessionária, é a hora de comprar o material. Comprou o material, em geral, demora de 15, 20, 30 dias para esse equipamento estar chegando, geralmente na casa ou no depósito da empresa, né, que você comprou. Aí sim vai ser feita a instalação. Sendo feita a instalação, vai pedir a vistoria, a concessionária vai vistoriar, e o processo de vistoria é o processo de trocar o medidor antigo pelo medidor bidirecional, o medidor inteligente. E só ressaltando, gente, que é muito importante vocês terem a consciência, né, de que é necessário. Tem espaço do telhado? O meu telhado é adequado? O meu telhado é resistente? O meu telhado suporta isso daí? O meu padrão, a minha instalação elétrica suporta? Então, não é só falar,
estou com dinheiro aqui e vou investir em energia solar. Tem algumas coisas e alguns critérios para que seja viável instalar na casa, na propriedade rural ou no comércio. Muito bem, esse é o nosso Agro no Rádio, nessa quarta-feira, metade da semana, ao vivo aqui na Aliança FM e também no nosso canal no YouTube. Ouvinte, vou fazer uma pergunta para o Valentim aqui. Tenho certeza que você, que é aimorense, passa por isso aí de vez em quando. Valentim, mais ou menos por volta das 9, 10 da noite, costuma acontecer. A gente está lá assistindo a televisão, ou um ventilador ligado, de repente dá aquela enfraquecida no ventilador. A lâmpada dá aquela sumida, depois volta. É um problema crônico, eu acho, que a Aimorés vive, né? A instalação da placa solar resolveria esse problema? O que acontece nesse caso aí? Tem alguns períodos em que o consumo de energia em dada região ou dada cidade, ele aumenta instantaneamente. Então, o consumo ele é variável, assim como a geração de energia também é variável. Então, a geração de solar, de eólica, ela vai variando. Se tem sol, está produzindo muito. Se passa uma nuvem no sol, sombreia, a geração cai. A gente chama de fontes intermitentes, então ela varia. E o consumo de energia de uma residência, de uma cidade, ele também varia. Tem momentos em que o consumo está lá em cima e momentos que o consumo está lá embaixo. Geralmente, a gente tem aí um horário de ponta, né, um horário de um consumo mais elevado, é justamente esse finalzinho de tarde, onde a gente tem comércio, indústria ainda funcionando, ou então o pessoal chegando em casa e propriedades rurais, principalmente, né? O pessoal começa a ligar as bombas ali no finalzinho da tarde, então você tem uma demanda, uma exigência de potência instantânea muito alta naquele momento, e aí a rede começa a enfraquecer e oscilar. A questão é que, nesses momentos, a energia solar em si, ela não vai ser muito favorável, porque já está no final da tarde, o sol já está fraco, ok? Mas tem alguns momentos, por exemplo, no ano de 2024, a gente tem ali, se eu não me engano, foi no mês de novembro ou de janeiro, se eu não me engano, de janeiro, em que a energia solar, Denilson, representou cerca de 30% da demanda instantânea de energia para o país. Ou seja, se não tivesse energia solar para segurar as pontas naquela tarde, aquele período ali de 2, 3 da tarde, no dia que isso aconteceu, se não tivesse, o sistema provavelmente teria caído, teria dado algum apagão. Principalmente nos momentos igual o período de inverno, em que a gente tem um período seco, reservatórios mais vazios, as hidrelétricas, que representam dentro da matriz mais de 50% da geração, estão enfraquecidas, e a gente precisa ligar as termoelétricas para suprir toda essa demanda instantânea. A rede é toda interligada. Certo. E a gente tem várias fontes de energia, só que elas variam intermitentes. Num dado momento, o consumo estava tão alto e os reservatórios tão baixos, e estava de tarde, 2 da tarde, 3 da tarde, foi a solar que segurou a onda para a rede não poder cair. Ainda bem que temos essa solução ainda, né? Energia solar, né? Que veio para ficar. Com toda certeza. Já não é futuro, é presente. É presente, né? É realidade hoje, uma necessidade, né? Podemos dizer assim? Com certeza. E, Denilson, só para complementar, sua residência é aqui dentro da cidade, né? E a gente, às vezes, nota essa oscilação. Imagina o produtor rural que está na roça e, nesse momento, tem uma falta de energia, tem um pico de energia. O produtor rural tem sofrido muito aqui na região de Aimorés. Com falta de energia, com baixa tensão. E é importante dizer para o nosso ouvinte, principalmente o produtor rural, que se acontecer uma falta de energia, você tem e deve ligar para a CEMIG no telefone no 116, chamar no WhatsApp, ou no aplicativo que se chama CEMIG Atende, e abrir uma reclamação, abrir um chamado de estou sem luz. Por quê? Faltou energia, eu vou esperar ela voltar. Não, gente. É importante para a métrica da concessionária, da agência reguladora, que você envie a solicitação de estou sem luz, para isso contabilizar. O Ministério Público, junto do PROCON aqui de Aimorés, né, eles multaram a CEMIG no ano de 2024 em torno de 12 milhões de reais por conta dessa falta, foi em maio, né, que saiu o resultado, essa falta de energia constante durante muitas horas. Então, só é possível isso se tiver métrica e se tiver reclamação. E o produtor rural tem sofrido muito. Se queimar algum equipamento, alguma bomba, um inversor de frequência, alguma coisa dentro de casa, é importante solicitar o ressarcimento de danos elétricos. E muitas vezes as pessoas não sabem. Vai lá, conserta, paga alguém para consertar, mas não cobra da concessionária né, esse valor, essa restituição financeira. Ô, Valentim, como é que funciona? Existe esse negócio de ponta de linha, que a energia é mais fraca ou não?
existe no sentido de que, às vezes, eu tenho um consumidor que ele está muito afastado, ele é o último consumidor daquela linha, e quando falta energia, só ele fica prejudicado. Que é o último, praticamente. É o último. E, às vezes, ele tem uma noção também de que vai demorar mais tempo para ser resolvido, mas é porque a concessionária não está enxergando, talvez, ele, ou não está vendo que tem muitos clientes que estão com problema. Dentro da cidade, se falta energia, se eu estou com uma energia fraca, o quarteirão inteiro vai reclamar e provavelmente isso vai ser resolvido um pouco mais rápido. Então, sim, acontece, mas na hora de resolver também acaba que, se a pessoa não corre atrás, demora mais para ser resolvido. Muito bem, nosso Agro no Rádio, falando hoje de energia solar. Você quer falar, Daniela? Eu vou levantar a mão. Levanta a mão, agora a vez é da Daniela. Vai lá, Daniela. Voltando àquela questão que você comentou sobre a vida útil das placas de energia solar, né? Então, considerando que nós temos uma vida útil para elas, nós podemos considerar a energia solar como energia limpa? Sim, podemos, porque ela é uma matriz primária, né, que vem do sol. E ela, diferentemente das termoelétricas, do gerador a diesel e por aí vai, fontes como carvão, ela é renovável, sustentável e, embora talvez no aspecto construtivo ali dos painéis você tenha uso de metal, você tenha durante a produção talvez algo que algumas pessoas não considerem tão limpo assim, mas ela dura muito tempo e são materiais que têm a possibilidade de ser recicláveis. E a gente tem empresas hoje, né, Daniela, que estão se especializando justamente nisso, em pegar esses módulos avariados, quebrados ou que foram descartados para poder aproveitar todos esses materiais. A vida útil é grande, mas você concorda que, por exemplo, se durante o transporte quebrou uma placa, arranhou, amassou, trincou o vidro, ela vai ter que ser descartada? De fato, né? Então, talvez a gente poderia dizer que ela não é totalmente limpa devido aos resíduos que ela gera, mas que ela é muito mais limpa do que outras fontes de energia, no caso. Com toda certeza. E o resíduo, as empresas que fabricam, que distribuem, elas têm que ter responsabilidade, né? E muitas delas têm, para que o descarte seja feito de forma adequada, para que ela continue sendo uma energia limpa. Não adianta nada ser limpo só na propaganda, vende como algo limpo, mas na hora do descarte, né, não é feito de uma maneira certa. A gente trata isso como logística reversa, né? Para você que está aí em casa nos ouvindo, nos assistindo, quando a gente trata de logística reversa, é isso. A empresa que produz, ela fica responsável pelo recolhimento e a destinação final. E hoje aqui em Aimorés, eu acredito que você já esteja passando, embora você não tenha idade para isso, mas há esse risco de quebra pelo transporte, mas no fim da vida útil das placas que você instalou, você ainda não chegou, comparado com vida útil. Mas em questão de acidentes, você já deve estar passando por essa situação de descarte. Como tem sido feito isso? O que mais acontece é justamente no transporte. Durante o transporte, ou vai arranhar ou vai trincar o vidro. Quando isso acontece, temos duas possibilidades. A primeira você vai notificar a transportadora no ato da entrega que a placa está quebrada e ela pode voltar com essa placa para o depósito dela, para quem vendeu, para quem distribuiu. Ou no geral, a gente fica com essa placa e aí eu vou guardando e esperando o recolhimento. Se não for feito o recolhimento, aí eu procuro alguém que possa estar pegando essa placa. Aqui na cidade, a gente tem o Marcos Campos, o Quinquim, que trabalha com reciclagem. Então, assim, embora ele não seja especializado, né, nessa parte do fotovoltaico, mas geralmente a gente passa para ele. E não só a placa, mas diversos outros resíduos. Por exemplo, a estrutura de fixação, ela é em alumínio, a gente tem os cabos de cobre, são metais. Então, tudo isso que a gente tem pequenas sobras, ao invés de descartar no lixo comum, a gente armazena e passa para ele. Papelão, tem muito papelão que sobra durante as entregas. Outra forma a gente já teve placas que elas funcionaram durante um tempo, não é que chegou no final da vida útil, mas, por exemplo, deu um surto na rede elétrica de um cliente e 3 placas pararam de funcionar. E acionamos a garantia cobriu, mas provavelmente a garantia não vai fazer o recolhimento. E aí a gente vai descartar também, seguindo alguém que trabalha na linha da reciclagem.
E para os inversores, que são equipamentos menores ou microinversores, a gente já teve uma situação de acionar a garantia e eles não fazerem o recolhimento também. Mas eles indicaram ali na Serra Vitória, que seriam pontos mais próximos, locais específicos para fazer o descarte. E eu só vou salientar, Daniela, eu sei que a gente está nessa linha, né, de descarte, de reciclagem, mas da importância do cliente final acompanhar a entrega. Como eu disse, se quebra muito durante o transporte. Se chega a placa na casa do cliente e ele não confere no ato que está quebrado, que está trincado, que não está em boa qualidade, a transportadora vai embora e quem vendeu não vai cobrir. Então, é responsabilidade do cliente e também da empresa que vendeu para ele, no ato da entrega, conferir para não ter nenhuma intercorrência. Fica a dica para você aí de casa que está comprando as suas placas, estão chegando em casa, confere tudo direitinho para ajudar o meio ambiente e o seu bolso também, né? Muito bem, esse é o nosso Agro no Rádio nessa quarta-feira. Ô, Rogério, tá quietinho aí, Rogério? Tomou um cafezinho hoje, meu filho? Rapaz, estou aqui apreciando a aula de energia solar. Vou sair daqui doutor em energia solar hoje. Ô, Vinte, a gente está chegando agora no momento do Agro Amigo, mas antes que o Rogério, observa, você que está com as imagens, observa. O Rogério vai perguntar pro Valentim, ele olha para cima assim, ó. Ó o tamanho lá. O que está acontecendo, Rogério? O tamanho desse menino. O Rogério contou a história aqui, ó, que ele conhece o Valentim desde pequeno, né? O Valentim foi estudar, parece que tinha 80 centímetros de altura, voltou com 3 metros. É isso, Rogério? O que é isso, rapaz? Ele foi estudar com 83 centímetros, voltou com 3,33 metros. Aí ele falou, tia... A minha esposa Magali, né, que nos assiste, um beijo, é professora do Valentim. Aí chegou aquele homem lá de 3 metros, tia Magali. Eu falei, rapaz... O quê, tia? Quem é esse menino, né? Menino era um homem já grande, né? Para sempre tia Magali, não tem jeito. Agora, se cá pra nós, ouvinte, o Valentim é bom de conversa, né, rapaz? Domina bem o microfone, né? Muito obrigado, é um jeito diferente de falar. Fala muito. Fala muito. Muito bem, minha gente. Vamos continuar com o nosso programa Agro no Rádio. Aproveita aí o que a gente parou aqui. Dá um like aí, curte, compartilha aí nos seus grupos. É isso, Rogério? Isso aí. Você que está nos ouvindo, nos assistindo, vai lá. Para você não custa nada, mas para o nosso programa ajuda muito. É importante demais, né? É importante para o programa alcançar mais pessoas, principalmente aqui na nossa região. Vai lá, curte, compartilha nos seus grupos de WhatsApp e ajude o programa a alcançar vários lugares. Agora sim chegou o momento mais esperado do programa, que é o Momento Agro Amigo. Vai lá, Rogério. Denilson, Momento Agro Amigo de hoje, eu gostaria de mandar um abração para a Associação Camisa 10. Denilson, só ressaltando, vai começar a terceira Copa Macalé. Isso mesmo. Né? Então, um abraço para todos os atletas, principalmente, sorte, que vão disputar a terceira Copa Macalé aqui na nossa região. Um abraço também para a Associação de Produtores Rurais da Penha do Capim. Hoje temos um representante aqui da Penha do Capim, Valentim, que é filho da Penha do Capim. Então, um abraço a vocês, Associação de Produtores de Penha do Capim. Gostaria de mandar um abraço também para o meu amigo Vinícius Diniz, proprietário da Fazenda Conquista, em Tumiritinga, Minas Gerais. E faltou aqui o abraço do nosso diretor de departamento, diretor cultural, é tudo mais um pouquinho. Seu Paulo Laurentino, é isso, Daniela? Ah, com certeza. Tio, um abraço. E eu vou pedir licença para mandar um abraço para o Jaime e para a Lourdes também, muito que estão bem em casa, lembrado. com Muito certeza obrigado. nos assistindo. Valentim, responde pra gente aqui. Quem está utilizando mais os sistemas de energia solar na nossa região? A população urbana ou as comunidades rurais? Nós temos percebido que a demanda está muito bem dividida, tanto urbano quanto rural. No urbano é um uso comercial e também residencial, para reduzir o custo fixo ali das famílias, mas o rural também tem nos procurado muito. Aqui na nossa região, a gente utiliza muito, né, bombas para irrigação, tem ordenha, tanque de leite. A gente tem tido uma pegada muito grande para o café. Então, o café, além da irrigação, a gente tem também a questão do secador, do pelador de café. Então, o custo fixo do produtor, o custo com energia é bem elevado. E ele também tem nos procurado já colocando esse ano, preparando para o ano que vem. Ô, Rogério, perguntar para você aqui agora. A energia solar tem sido muito usada entre os produtores rurais da nossa região? Se sim, de que maneira? Denilson, é muito interessante essa pergunta sua. Eu estava até conversando aqui com o Valentim antes do programa. A gente que trabalha na consultoria,
rural e ambiental há muitos anos, a gente via a evolução dos sistemas, ô Valentim. Como era difícil levar uma água para um gado quando não tinha uma energia, né? Fazer uma bomba funcionar numa propriedade onde não tinha energia. Então, hoje a gente vê que as placas de energia solar, o sistema de energia solar, ele praticamente revolucionou a agricultura. Porque hoje você vê muito sendo usado, principalmente nas regiões que não tem, né, muito a presença das concessionárias de energia, a questão de você poder levar água até os coxos do gado, né? Você conseguir fazer uma bomba funcionar mesmo sem a rede, né? Com aquele sistema mesmo sem a rede. E o que eu tenho percebido nas minhas andanças nas propriedades é que tem sido muito utilizado, Denilson, principalmente em bombas de irrigação, né? Na questão também de bombas solares para abastecer coxos para o gado beber água. Isso é muito comum, Denilson, porque é um sistema simples, né, Valentim? Uma placazinha ali, uma bombinha, ela resolve o problema ali para colocar água para o rebanho. Então, essas duas situações eu tenho visto muito. A questão de, aonde não tem a rede, Denilson, colocasse uma bombinha interligada a uma placa solar para fornecer água àquele rebanho. E principalmente em lugares assim muito de difícil acesso. E, Rogério, para complementar isso que você está falando, vai passar algumas imagens aqui de algumas instalações em propriedades rurais, né? O produtor, ele tem um custo fixo alto, ele é muito dependente, principalmente da questão da irrigação. Estava conversando com um amigo, que ele é do sul de Minas, ele falou, Valentim, irrigante noturno, irrigação, aqui a gente não irriga não, aqui o negócio produz e não precisa. Já na nossa região é uma necessidade tremenda. E é importante lembrar o produtor rural que ele tem direito, né? Claro, ele vai ter que solicitar esse benefício tarifário a 70% de desconto na energia gasta com bombas, com irrigação, se usado durante um certo horário, que geralmente é à noite, né? Então, 70% de desconto é muita coisa. Normalmente, Valentim, entre 9 e 6 da manhã. Isso mesmo. Então, é um horário, né, que as bombas vão estar funcionando e 70% de desconto é muita coisa. Se você paga R$1, você vai pagar 30 centavos. Se você paga R$1.000, você vai estar pagando R$300. E a energia solar, ela complementa isso, claro, para reduzir o custo durante o dia, no horário mais caro, que é fora desse horário, de 9 até às 6. Mas eu recomendo o produtor que corra atrás disso, que olhe. E você que já tem o benefício tarifário, que olhe na sua conta de luz, nas informações, se realmente você está tendo desconto ou não. Sim. Se está como comercial ou se está como irrigante. Tem que fazer o recadastramento. Você solicita o benefício, mas depois você tem que renovar. E como é um desconto muito grande, imagine uma conta de R$1.000, Denilson. Faz diferença? Você pagar 300? Nossa vida. É muita coisa. Então, é muito interessante, gente, isso que o Valentim está falando, porque está acontecendo aqui no nosso município. Muitos produtores estão assustando, Valentim, porque não recadastraram. E em vez do irrigante estar cobrando 70%, né, com desconto, está cobrando mais caro, porque está vindo uma taxa comercial. Então, vamos procurar, gente, a CEMIG fazer o recadastramento para você que já tem um irrigante noturno. Esse é o nosso Agro no Rádio, nessa quarta-feira, metade da semana. Deixa eu perguntar aqui para o Valentim, talvez seja uma curiosidade de quem acompanha o nosso programa nessa manhã de quarta-feira. Por exemplo, estamos falando de placa solar, energia solar. E quando está chovendo? Não gera nada? A placa solar, ela gera se tiver luz do sol. Somente? Luz do sol. Se estiver chovendo, mas estiver de dia, ela gera, continua mas gerando. Gera um pouquinho. Agora, anoiteceu, ficou escuro, aí ela não gera nada, não. Mas a questão do armazenamento? A placa, ela transforma luz em energia, mas ela não armazena. Tá. A placa, ela transforma luz em energia, mas é uma energia parecida com a da bateria. A gente chama de energia contínua. Sim. Quem transforma a energia contínua em alternada é o inversor. E dentro dos sistemas, ainda mais hoje, que o custo das baterias baixou muito, a gente tem também a possibilidade de colocar bateria. A bateria, sim, pode armazenar energia do sol. E no momento que a concessionária falhar, se você tiver um sistema de baterias, você vai ter a possibilidade de ainda ter energia dentro de casa para alguns equipamentos mais emergenciais, já se a concessionária, a CEMIG, tiver sem luz. Já no sistema convencional sem bateria, faltou energia da CEMIG, vai faltar energia em casa também. E se tiver bateria, duraria qual tempo, qual período aí de
Vai Energia ainda. depender da Armazenar. capacidade da bateria. Vamos falar numa bateria de 5 kWh. Uma bateria de 5 kWh, você pode ter uma de 5, duas, aí dá 10, mas uma de 5, ela representa mais ou menos o uso severo de um chuveiro elétrico durante 1 hora. Ou, a gente não vai falar em chuveiro elétrico, a gente vai falar em freezer, geladeira, né, refrigerador, os equipamentos essenciais dentro de casa. Então, você vai separar esses equipamentos numa ligação específica, o que é essencial, que não pode ficar sem energia, e ligar nessa bateria, né, no Certo. sistema com bateria. E aí, uma de 5 kWh provavelmente vai suportar, no uso médio, em torno de umas 5 horas a 6 horas. É muito tempo. É bastante tempo, mas depende da potência dos equipamentos que você vai tocar. E dependendo da necessidade, vale a pena investir na bateria? Dependendo da necessidade, vale a pena sim. Principalmente pessoas que têm algum equipamento médico dentro de casa que não pode desligar. A gente tem o CESP, né, locais hospitalares que tem que armazenar vacinas e não pode faltar energia durante muito tempo. A gente tem algumas situações, por exemplo, de vídeo monitoramento, que não pode faltar. Ou comércios, por exemplo. A gente está com uma dificuldade grande aqui em Morés, que às vezes falta energia e falta também o sinal de telefonia, Isso, né? aham. Sorveteria também. Então, assim, falta energia da concessionária, falta o sinal da telefonia, como é que você reclama que você está sem Não tem energia? jeito. Não tem sinal. Então, assim, às vezes, para um comércio, tem um sistema de baterias para tocar vídeo monitoramento e tocar também computadores e a parte de internet para pelo menos fazer recebimento ali, né? Isso seria interessante. Quanto mais baterias, mais horas de energia armazenada, não tem nada a ver isso aí. Sim, para os mesmos equipamentos ligados a ela, quanto mais bateria, mais horas de autonomia. Uma coisa bacana que a gente está vendo hoje, né, com toda essa mudança aí em relação à eletrificação da nossa frota no Brasil, é que tem carros elétricos hoje que, no momento de falta de energia dentro de casa, a bateria do carro ou o próprio carro consegue fornecer energia para sua casa. Então, Bacana. é um diferencial e a tecnologia tem mudado e tem evoluído muito, Denilson. Muito bem, esse é o nosso Agro no Rádio. Rogério, você olhou, você queria falar alguma coisa? Não, é interessante ressaltar que a gente acha que um prejuízo pequeno, né, Valentim? Uma fábrica de sorvete igual nós temos aqui, né, em Morés e várias sorveterias, Denilson. Um dia sem energia num calor desse, o tamanho do prejuízo, né, Valentim? Então é realmente Exato. muito importante a pessoa se prevenir quanto a isso, né, Denilson? E caso, Rogério, a pessoa, isso independente do comércio, mas voltando para o ramo da sorveteria, mas você que tem um outro ramo, aplique também. Às vezes você não tem telhado, às vezes a pessoa não tem infraestrutura própria para estar fazendo esse investimento e mantendo lá. Mas ela pode fazer um seguro. E seguro morreu de velho, né? A gente Com brinca certeza. assim. Então, fazer um seguro é importante e dependendo do dano, por exemplo, o produtor perdeu leite, perdeu carne, ou quem trabalha com sorvete perdeu sorvete por falta de energia, procurar o ressarcimento junto à concessionária e junto ao PROCON. E fica meu agradecimento aqui ao PROCON também, porque em diversas demandas que a gente não dá conta na concessionária, o Tiago, a Jairdes, né, a Neném, o PROCON tem sido assim, a nossa válvula de escape para poder fazer com que o povo não seja prejudicado, talvez, por uma má prestação de serviço da concessionária. Muito bem, com o apoio cultural de Terra Viva Soluções Ambientais, WM Topografia e Georreferenciamento e Ótica Casa do Povo, vamos às cotações dos principais produtos agrícolas aqui da nossa cidade e da região, né, Rogério? Isso aí, Denilson. Os produtos, Denilson, agora a gente está entrando no período mais crítico da seca e estamos mais perto do período chuvoso. Então, estamos naqueles dois extremos, né? O leite, Denilson, ele variou de R$ 2,40 a R$ 2,90. Então, ficamos numa média de R$ 2,71 aqui para a nossa região. O café Conilon, ele atingiu a marca de R$ 1.299,15 a saca. O café Arábica, R$ 1.596,34. O milho em grão, R$ 56,12. O nosso arroz IR, nosso querido arroz IR, R$ 160,00 a saca de 50 quilos. A vaca gorda, R$ 276,50. E o boi gordo, R$ 296,00. É interessante ressaltar, Denilson, depois de toda aquela confusão tarifária, parece que o mercado começa a se acalmar e as coisas começam a voltar ao normal. E a previsão do tempo? Como é que fica? Denilson, muito parecido com a questão que a gente está vendo, essas chuvas repentinas, mas com pluviometria baixa,
né? Agora a gente vê que o calor realmente está aparecendo com muita força, e nós tivemos hoje mínimas de 19 e máximas de 32. Né? Então, aquelas mínimas das regiões frias, como uma Mata Fria, que chegaram a 9, 10, já estão desaparecendo. Né? As mínimas lá já estão em 15 graus. E aqui na sede, as máximas já estão registrando 32 graus. E na região nossa, e principalmente aqui no município, já estamos com 530 milímetros de chuva acumulados desde janeiro. Muito bem. Para você que está acompanhando o nosso programa, né, o nosso convidado de hoje é o Valentim Hernandes. Valentim, essa semana muito se falou de energia solar no Congresso Nacional, né? Um assunto importante. O que realmente mudou com o marco legal de energia solar no Brasil? A gente teve muita discussão, né? Uma discussão acalorada, e ela deve continuar aí nos próximos dias, semanas e meses. Foi a medida provisória 1.300, ela já estava para vencer, para caducar. E nessa medida provisória de reforma do setor elétrico, principalmente com aquela propaganda de que com essa MP viria aí uma redução na conta de luz ou até isenção para a população de baixa renda, só que tinha alguns artigos lá que não estavam muito bem casados assim e trazendo benefício para a população. Por quê, Denilson? Imagina você que em um dos parágrafos estava dizendo que a agência reguladora, a ANEEL, poderia mudar a tarifa, mudar a regra do jogo, né, de forma compulsória para a população. Ou seja, nós instalamos um sistema de energia solar que vai durar ali 20, 30 anos. Um investidor fez um investimento alto, pensando no longo prazo. E aí, no meio do caminho, depois de 5, 10 anos, vem a agência reguladora, o governo, e fala assim, vamos mudar a regra do jogo. Ou tendo esse poder de mudar a regra do jogo na medida que o jogo está acontecendo. E foi uma vitória muito grande. Eu ressalto aqui o papel de muitos deputados, de muitas pessoas do setor, de agências, onde a MP foi aprovada, mas esses pontos específicos que davam um poder sob medida de alterar a regra do jogo, na medida que o jogo acontecia e prejudicar o setor solar e até quem já tinha energia solar, isso saiu fora. E agora temos que ficar atentos porque tem a MP 1304 que vai ser votada e, além dela, tem uma outra questão. Sabe qual é? Qual? Lembra que eu falei que a energia solar é uma fonte intermitente, que hora gera muito, hora gera pouco? Sim, sim. A gente tem que tomar cuidado porque, com isso, a agência reguladora, o governo, né, algumas entidades, ONS, pela energia solar e a eólica ser uma forma intermitente, tem hora que está produzindo muito e elas vão falar assim, olha, nesse momento está produzindo muito, eu não tenho onde dar vazão a essa energia. Vou cortar das grandes usinas para não produzir tanto naquele momento, elas darem uma paradinha e depois volta na hora que estiver precisando. Ok? Entendi. Agora, falar que o pequeno produtor, o produtor rural, o cliente residencial que tem sua usina pequena, tem que parar de produzir ou tem que deixar de produzir, aí já é demais. Então, assim, a gente concorda com alguns aspectos, mas a gente tem que ficar atento para que isso não prejudique o pequeno e que seja feito de uma maneira assim, bem democrática e correta, principalmente para a nossa população mais carente, né, de pequeno porte. Diga, Rogério, está? Não, é muito interessante isso que o Valentim está falando, que a gente passa a perceber o perigo que é uma insegurança jurídica, né, Denilson? Sim. A pessoa vai lá, faz um projeto, igual o Valentim falou, para 20 anos, buscando ao longo prazo, né, uma economia, e ele usou uma expressão muito interessante, que é mudar a regra do jogo durante o percurso. A pessoa está acreditando que vai ter um benefício e, do nada, aquele benefício é cortado. Sim. Então, é muito interessante isso. Ficar atento a essas situações, né, Valentim? Com certeza. E cobre, assim, né, não só o vereador, o prefeito, mas a gente às vezes se esquece de quem votou para deputado, para senador. E, gente, é quem está lá no Congresso que vai ter esse poder. Então, cobre e acompanhe, porque é um esforço em conjunto, não é de um ou de outro. Tem que envolver todo o setor e toda a sociedade, porque a gente já teve, Denilson, na outra conversa, quando eu estive aqui com você, um baque muito grande para o setor, que foi as concessionárias impedindo a pessoa de produzir a sua própria energia, alegando que a rede não aguenta. Então, de 2023 a 2024, praticamente todos os projetos de energia solar que se protocolou junto à CEMIG, ela negou, falando que a cidade não aguentava, que o Estado não aguentava mais receber energia solar. O cliente queria colocar 10 placas, mas só liberava 3 ou 2. Não tem cabimento. Não tem cabimento. Sim. Em 2024, em agosto, veio
uma outra resolução que complementou o artigo 73 da resolução 14.300 e aí liberou para que, por padrão, não é por cliente, tá? Por padrão, se possa colocar uma usina de até 7,5 kW, que é uma usina que vai produzir, em média, 1.200, 1.300, 1.400 kW por mês. Ou seja, não estava liberando nada, e aí viu que o negócio estava ficando meio feio, a agência reguladora se reuniu, as concessionárias falou, gente, não está liberando nada, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma colherzinha de chá, vamos liberar alguma coisa para a população, porque senão vai ficar muito feio. E aí liberou uma usina que produz, em média, até 1.200, 1.300 kW, por padrão. Mas o cliente tem que abrir mão do direito de mandar crédito para outro local. Aí, ou seja, difícil. O cliente queria colocar uma usina na casa dele, na propriedade rural, para mandar para outro local, para uma indústria, para um comércio, porque talvez o ponto é alugado. Por exemplo, você sabe, você tem ponto alugado, e aí? Como é que eu vou abater a conta de energia lá? Produz em casa e manda para o ponto. Mas hoje, infelizmente, não está podendo. Mas a concessionária não parou de fazer grandes usinas no estado e de inaugurar esses grandes empreendimentos. A questão é, por que inaugurar grandes empreendimentos, usar a força do Estado para isso, em detrimento da possibilidade do pequeno colocar a sua? Será que realmente nossos representantes políticos pensam mesmo na minoria, na pobreza, ou em quem precisa, ou até mesmo aí quem está instalando placas solares? É difícil, né, Valentim? Isso. E é importante ressaltar que na minha fala eu não estou criticando nenhum grupo, nenhum presidente. Isso não só o ponto positivo, às vezes, é de uma união de pessoas, como às vezes os aspectos negativos veio desde o governo passado até o governo atual. Por exemplo, a questão da isenção de imposto de importação de placa. Era 0% em 2022. E aí a regra do jogo, Rogério, era 0% em 22, aumentou para 6, 9, hoje está, depois de 3, 4 anos, em 25%. Então, as regras têm mudado, os impostos às vezes aumentados, mas assim, a crítica ou as considerações não é de um governo ou outro. Isso vem permeando alguns governos. Então, independente de quem esteja lá, vamos cobrar e vamos pedir para que a situação mude. Pois é, nosso programa está chegando ao finalzinho. Valentim, só uma última pergunta aqui para a gente encerrar. Eu sei que varia muito no tamanho de residência para residência, mas para abastecer uma residência, quantas placas seriam necessárias? Mais ou menos o valor do investimento? Em média, para uma residência, a gente vai considerar um consumo de 400 a 600 quilowatts, em média, né? Se tiver ar-condicionado e tudo, uma residência de 3, 4 pessoas. A quantidade de placa vai depender do modelo da placa, mas hoje, com os modelos mais comerciais, a gente vai falar de 8 a 10 placas para estar cobrindo esse consumo. E o valor do investimento vai permear aí entre 15 e 20 mil reais. Gente, o preço, Denilson, do investimento caiu muito de do final da pandemia para cá. Mesmo com o imposto aumentando, o valor do investimento caiu demais da conta. Tá? Então, hoje está muito vantajoso, está compensando demais. A gente fala aí que em 3 anos, provavelmente, o valor investido já vai estar no bolso dele. E será que as regras vão continuar mudando no meio do jogo? Tomara que não, mas isso depende de nós. Com certeza, isso aí. Infelizmente, nosso programa Agro no Rádio está chegando ao finalzinho, seu Rogério. E aí, é hora de dar tchau. Gostaria de agradecer a você que nos ouviu, que nos acompanhou aí. E mais uma vez te pedir, compartilhe nosso programa. Hoje tivemos um papo muito bacana aqui com o Valentim sobre energia solar. Você também pode comentar lá, sugerir temas para o nosso programa. Muito obrigado a você, obrigado Valentim, Daniela, Denilson, Jandim, Felipe. E até quarta-feira, 11 horas da manhã. Daniela, você quer falar tchau, Daniela? Eu gostaria, gente. Infelizmente acabou. Eu sei que a gente tem assunto para lá, né, Valentim? Tem muita coisa para falar sobre essa energia, mas chegou ao final. Eu me despeço de vocês. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada pela participação, Valentim. Muito obrigada, Rogério, pela sua presença no programa. De nada. Muito bem, Daniela. Das externas, aí, ó, lembrou, né? Muito obrigada, Denilson. De nada, viu? Obrigado. Por você obrigado. ter vindo hoje. De vez em quando eu apareço aqui, né? Valentim, estamos chegando ao final do programa. Deixa aí o seu contato, o nome da empresa. Como é que faz para encontrar vocês aí? Bom, primeiro agradecer demais da conta o convite. O programa de vocês, o Agro no Rádio, está de parabéns. É uma iniciativa excelente, muito boa e que só tem a acrescentar para a população de Aimorés. A gente é muito carente de iniciativas assim e que Deus abençoe que permaneça. Amém. Eu estou quietinho aqui em Aimorés. A empresa era HB Energia. A gente, nesse cenário de 2023, né, a gente desfez a parceria que tinha lá com o Manhuaçu, que é uma outra área de concessão e da Energisa. Mas a gente está desde 19 aqui e agora a empresa se chama Vexus
Vexus Energia. Já tem uns 2 anos que está Certo. com esse nome, Vexus Energia, mas estamos no mesmo lugar, ali na Rua do Camilão, o escritório, o depósito. O telefone de contato, se eu puder deixar, Sim, é o vai lá. 33 99870 2223. Eu ou algum dos meninos da nossa equipe, os consultores vão estar à disposição para tirar dúvida, principalmente, atender. E agradeço mais uma vez a vocês e a população de Aimorés, né? Fiquem ligados aqui, porque aqui tem muita informação de qualidade. Pois é, pessoal, é hora de dar tchau. Nosso tempo acabou, não dá tempo de mais nada. Daniela Valentim e Rogério, valeu demais. Felipe Jandil, valeu demais. Você também pelo YouTube, pelo rádio. Mais uma vez, muito obrigado à Terra Viva Soluções Ambientais, WM Topografia, Georreferenciamento e Ótica Casa do Povo. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Tchau. Brilha a beleza do agro. Sou herança da roça, pela força da luta. Sou a voz do agro que se ouve no rádio. Vem com a gente do agro, transmitir essa gente, revelar essa história. O aroma